você tem 5 formas de proteção com estoques. E as pessoas pensam que eu só me protejo com o estoque de segurança. Errado, errado. O primeiro erro que existe sobre o estoque de segurança é pegar aquela fórmula do livro, que é desvio padrão da previsão de vendas, desvio padrão da assertividade da previsão de vendas e o desvio padrão do lead time, né, do tempo de fornecimento. Não olhe esta fórmula, tá? Para você construir o seu estoque de segurança. Tem várias variáveis que você precisa levar em consideração e principalmente depois do que você aprendeu aqui, que os modelos são diferentes, não faz sentido você pegar uma fórmula padrão de um livro e querer aplicar em modelos diferentes. É óbvio que essa fórmula não vai funcionar. É meio claro isso, tá? E formas e técnicas de proteção com estoques. Eu vou falar de todas e depois eu vou falar como elas funcionam. Primeiro, estoque de desincronização. Já falo sobre isso, é um pulmão, tá, que você constrói, é um estoque de desincronização. Segundo, estoque de antecipação. Terceiro, o próprio estoque de segurança. Estoque de otimização é o quarto. E proteção financeira é o quinto. Eu vou começar do quinto, tá? Que tipo de empresa usa estoque como proteção financeira? Tá, tem um exemplo clássico, que eu vi outro dia e fiquei curioso para ver. Se você conhece a joalheria Vivara, tá? Joalheria Vivara, eles tinham até recentemente 1 ano de estoque de ouro. Eles usam ouro para poder produzir as joias. Eles tinham 1 ano de estoque de ouro. Aí você vai lá com a intenção de reduzir o estoque, porque você não precisa de 1 ano de estoque de segurança. Eles não estão usando o ouro como 1 ano de estoque de ouro como estoque de segurança. Tá? É um estoque de proteção financeira. A Vivara é uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores. Se o resultado de uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores, ele fica oscilando, tá, de acordo com a oscilação do preço do ouro no mercado, essa empresa ela nunca vai ter valorização no mercado de ações. Quando a empresa tem capital aberto, ela tem que ter um nível de estabilidade nos resultados. Então, como que a Vivara faz para ter estabilidade nos resultados? Ela tem 1 ano de estoque de ouro e aí depois ela vai repondo esse estoque. E aí ela amortece a oscilação do preço. Então ela usa o estoque como proteção financeira. Tá? Então esse é o primeiro exemplo ali de formas de proteção com estoques, para você entender que não é só estoque de segurança que vale como proteção. Tá? Estoque como proteção financeira. Tem o próprio estoque de segurança que eu já falei. Você tem... Eu vou falar de 2 aqui que são parecidos. Tá? Estoque de antecipação e estoque de otimização. O que é um estoque de otimização? E aí eu vou conectar com o planejamento de materiais, tá? que eu falei em algum momento aqui da live sobre a importância e sobre o tipo de resultado que você consegue ter no planejamento de materiais. No planejamento de materiais você consegue utilizar muito esse estoque de otimização. Como assim? Vamos supor que você esteja fazendo o planejamento de materiais da forma correta. Tá? Então você tem a visibilidade, você consegue ver o que está acontecendo, você fez o seu planejamento ali para os próximos 12 meses de materiais. Aí você identifica que daqui a, 34 dias você precisa do material X. Aí daqui a 37 dias você precisa do material Y. E daqui a 43 dias você precisa do material Z. São 3 materiais. Só que esses 3 materiais eles vêm do mesmo fornecedor. E aí você paga o frete, tá? O fornecedor cobra o frete de você. Se você vai para um processo comum aí de planejamento, você vai pedir um material, depois vai pedir o outro, depois vai pedir o outro. E aí isso vai dar problema, vai dar confusão. Você vai pagar 3 fretes. Agora, se você tem um processo de planejamento mais redondo, você consegue visualizar isso. E olha que eu estou dando um exemplo muito, muito, muito simples, tá? É muito simples esse exemplo. Mas você consegue visualizar isso e aí você agrupa os 3 materiais. Claro que você tem que respeitar o prazo do primeiro, então o segundo você vai antecipar um pouco e o terceiro você vai antecipar um pouco. Só que isso é um estoque de otimização. Percebe? Nesse caso, claro que dependendo do tamanho da operação, você precisa fazer conta, quanto custa essa antecipação, entender se você tem área para armazenagem ou não. Enfim, tem outras coisas para avaliar, mas eu estou dando um exemplo simples aqui para você entender a importância disso. E
esta simples análise, dependendo do portfólio de materiais que você tem na mão, traz muito resultado, tá? Mas muito resultado. Principalmente se você lida com materiais importados. É absurda a redução que você consegue no custo de importação quando você toma esse tipo de decisão.